Oi, pessoas lindas! Hoje eu vou ensinar vocês como fazer essa make Rose Gold poderosa. A primeira coisa a fazer é preparar a pálpebra. Eu tô usando um corretivo com esse pincel Duo Fiber e tô deixando bem lisinho, por isso tô esfumando bem, pra não dar nenhuma interferência na hora de passar a sombra. Agora, com o pincel bem gordinho de esfumar, eu tô passando uma sombra lilazinha, opaca, no canto externo até o canto interno do meu côncavo. E depois fechando o canto externo do meu olho, ali na parte de baixo também. Com movimentos circulares, com a mão bem leve, fazendo todo esse contorno do meu olho. E vou intensificando essa sombra e vou subindo ali, como eu tenho muito espaço até a sobrancelha. Vou subindo e vou esfumando até próximo da sobrancelha ali, pra deixar bem bonito esfumado. Agora, com o pincel um pouquinho menor, tô passando uma sombra marrom, também opaca, bem no canto externo do meu olho, fechando ali na minha pálpebra móvel, e no meu côncavo também, só que deixando mais baixo do que a primeira sombra que eu passei. E vou, aos poucos, intensificando essa cor, pegando mais sombra, esfumando bem, deixando o contorno ali bem arredondadinho, pra deixar o acabamento bem bonito do olho. Agora, com um pincel menor ainda e uma sombra marrom mais escura, eu tô fazendo bem ali o canto externo do olho, intensificando. E também intensificando um pouco essa cor ali no côncavo. Só que o segredo agora é realmente ir bem no canto externo do olho, fazendo esse formato bem arredondado e deixando essa cor mais intensa. Vou colocando mais sombra. E tem que tomar cuidado para não deixar esse finalzinho marcado. Por isso, eu volto bem com o pincel, fazendo esses movimentos arredondados, pra não deixar como se tivesse craquelado, sabe? Faltando sombra ali em alguns pedaços. Então, eu vou voltando sempre, vou esfumando, virando o pincel. E esse processo eu demoro um pouquinho mais, porque eu quero que o acabamento fique bem certinho. Agora, com o pincel menorzinho, mais pontudinho, eu venho com o preto, fazendo movimentos circulares só no canto externo do olho, vindo até um pouquinho ali no côncavo, só pra deixar essa parte mais forte e deixar o contorno do olho mais marcante. Passa bastante perto da raiz dos cílios, pra não deixar nenhuma falha ali naquele contorno. E vai esfumando sempre com movimentos circulares, porque nesse caso eu quero que a sombra fique só ali. Eu volto com esse outro pincel que eu passei o marrom, com um pouco de sombra marrom, e vou esfumando esse preto pra não deixar nada marcado. E principalmente ali na pálpebra móvel, eu tiro essa marcação do preto, colocando um pouco de sombra marrom pra depois ficar mais, a transição com a sombra do canto interno ficar mais tranquila. E eu volto com todas as cores que eu passei antes e com os respectivos pincéis, pra deixar o degradê bem bonito e deixar todas as cores aparecendo. Agora vem o segredo. Eu misturei, eu fiz uma pastinha com um pouco de batom líquido metálico e pigmento. E tô passando agora com um pincelzinho língua de gato de corretivo sintético no canto interno do meu olho, até mais ou menos a metade. E aí, eu vim depois com mais pigmento. Esse pigmento é lindo, ele é meio rose gold. E coloco ali por cima pra fazer esse brilho ficar mais intenso. Só que é muito importante fazer a pastinha antes, porque vai deixar uma cor e um efeito muito diferente, como se tivesse meio molhado. Eu até voltei com mais batom, com aquela misturinha de batom e pigmento, porque eu achei que tinha ficado mais claro que o outro lado. E eu vou meio que fazendo o formato do meu globo ocular. Depois eu volto com aquele pincelzinho da sombra marrom. E vou fazendo a transição entre essa sombra, melhorando a transição, né, que a gente já tinha começado a fazer, entre essa sombra e
o preto, porque senão fica muito forte, eu vim direto disso pro preto. Então, eu tenho que passar um marronzinho ali pra dar uma transição bem legal. E sempre esfumo mais. Nesse caso, eu vim até bem o cantinho interno com esse marronzinho que sobrou no pincel, porque eu achei que tinha ficado uma divisão ali, então eu quis vir com essa cor. E agora eu dei uma aceleradinha no vídeo, que eu tô fazendo o delineado. Eu fiz um delineado bem marcante, bem grande. Até ficou um pouco diferente do outro lado. Eu percebo isso no meio aí, enquanto eu tô fazendo o delineado. Que na verdade eu errei, né? É normal, gente. Esse delineador era novo, então ainda não tava muito adaptada. E aí eu errei e tive que deixar um pouco maior esse lado. Óbvio que depois eu arrumei um pouco o outro lado, que é mais fácil aumentar do que diminuir, né? Mas deu certo no final. Agora, eu tô varrendo a caminha de pó que eu fiz embaixo pra não cair nada na minha pele, que eu já tinha passado base e corretivo. E aí, infelizmente, não gravou um pedaço, que era a hora que eu tava passando lápis na linha d'água e um pouco ali no rente aos cílios inferiores. Depois eu venho com um pincelzinho chanfrado bem firme, esfumando só o lápis. Primeiro sem sombra, depois com sombra eu vou fazendo todo esse contorno da parte de baixo. Aí, tá vendo? Eu pegando mais sombra e colocando ali, esfumando, pra deixar bem bonito. Deixar essa parte bem pretinha. Eu ainda tô me adaptando com a câmera, então temos alguns probleminhas de abaixar muito a cabeça e não dá pra ver, mas eu prometo que vou melhorar isso nas próximas vezes. Então, esfuma bastante pra não deixar marcado a transição do preto pra pele, principalmente. Agora eu vim com o Plastic Gloss também, numa corzinha mais rose gold, e passei ali só pra grudar essa sombrinha, que é um rosinha mais prateado. E eu vou fazendo meio que na diagonal ali, deixando essa sombra vir pra baixo do preto. Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando, que eu achei que deixou um efeito bem legal. Coloquei os cílios postiços. Aí eu já tinha arrumado o delineado do outro lado do olho. E agora eu tô passando máscara de cílios só pra unir mesmo os cílios, os meus cílios naturais com os cílios postiços, pra não deixar aquela marcação e pra deixar mais confortável os cílios também. Também passo na parte de baixo e vou terminar a pele com vocês. Agora eu tô fazendo um contorno bem tranquilinho, só marcando mesmo abaixo das minhas maçãs, um pouquinho na testa e um pouquinho no queixo. Agora, na lateral do nariz, eu aperto o pincelzinho, só dou uma sombreada ali, não é exatamente um contorno muito marcado. Eu tinha esquecido de passar o iluminador na sobrancelha, então eu passei agora. E o iluminador acima das maçãs, no centro do nariz, acima do arco do cupido. Depois, um pouco de blush pra dar uma curadinha. E a parte mais legal, esse Plastic Gloss da Bruna Tavares, que, gente, é muito lindo. Aí no vídeo eu vou passar só uma camada, mas eu já achei que deixou um efeito muito legal. Ao vivo, vocês conseguem ver que não tem textura de gloss, só tem cor de gloss. Ele fica como se fosse um batom mate mesmo, é muito interessante. Só que tem esse brilho quase transparente, como se fosse de gloss mesmo. E essa é a maquiagem pronta. Ah, eu não gravei, mas eu dei uma preenchidinha na minha sobrancelha. Minha sobrancelha é bem peludinha já, então eu só dei uma arrumadinha onde eu tenho algumas falhas. Mas eu amei o resultado, achei que ficou bem marcante. E eu amo essas cores. Então é isso. Se vocês gostaram, deixe seu curtido aqui pra mim. Se inscreve no canal pra me ajudar. E até os próximos. Beijos!